seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso videocast Senac em Rede. Hoje, aqui, direto dos estúdios da TV do Senac e trazendo para vocês uma temática muito interessante. Mas antes mesmo de falar sobre a temática, eu preciso apresentar a minha bancada de peso. Duas pessoas, convidados, que vêm trazer para a gente, uma bagagem imensa, viu? Mas preciso falar. Está aqui comigo Rodrigo Rocha, ele que é economista, superintendente do IEL Sergipe, coordenador da governança do Eli Grande Aracaju. Depois ele explica mais sobre isso. E também está comigo ele, Domingos Sávio, que é diretor de estratégia e inovação do Grupo Tiradentes e também presidente do Tiradentes Innovation Center. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado, Janete, pelo convite mais uma vez, o Senac. E é um prazer sempre falar sobre inovação e sobre educação, as duas nossas grandes paixões. Nossa, gente, é uma temática que ela permeia todas as áreas, acredito. Mas eu quero começar com você, Domingos Sávio. Me fale como é que essa sua história se entrelaça com a história da criação do nosso... Eu quero falar do Tiradentes Innovation Center. Como é que essa história, né, ela começa e ela vai, né, se desaguar num instituto premiado? Mas a premiação a gente fala depois. É muito difícil a gente falar sobre inovação no na nossa cidade, então é muito bom a gente falar da inovação que a gente participou. Porque a inovação Sim. é vista de diversas formas, de diversos pontos de vista. Sim. E, bem, esse tema, tanto educação e inovação na minha vida, começa muito no meu pai. Meu pai sempre foi professor, universitário, procurador, tinha uma biblioteca particular de quase 30 mil livros. Nossa. E hoje ele não estava muito junto com a gente, mas essa biblioteca foi para a Universidade Federal do Sergipe e hoje tem um acervo Paulo Almeida Machado, que é o nome do meu pai, dentro da biblioteca da Universidade Sim. Federal. E o que demonstra o seguinte, que a educação acaba fluindo na nossa vida desde cedo, né? Meu pai dizia muito que a maior herança que ele podia deixar pra gente era o estudo, era a educação. Então, sempre ele buscou nos colocar, talvez, nos melhores locais para que realmente tivesse essa boa base de formação que a gente constrói tudo que a gente faz. Então, começa aí a minha história, eu acho que começa em casa, nesse movimento de buscar na educação essa base que vai dar sustentação ao que viria no futuro. E aí eu desde cedo, comecei muito cedo entrar nesse mundo, não só da tecnologia, inovação e da educação, porque Sim. eu fui a primeira turma do curso de informática, porque a Universidade Tiradentes, a gente começa também a trazer a Universidade Tiradentes nesse contexto de educação, ela criou a primeira turma de informática do estado de Sergipe. Sim. Então veja aí a semente de inovação que a Universidade Tiradentes tem trazido para a nossa terra. E aí depois eu fui o primeiro aluno também do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Sergipe. Então veja que a nossa história acaba começando como precursor aí de algumas áreas que precisam de uma sustentação. A tecnologia da informação dá uma sustentação muito grande quando a gente está falando de inovação, transformação digital. Então, falando um pouquinho, iniciando, porque eu acho que depois a gente vai falar sobre o Tiradentes Innovation Center nesse contexto. Eu estou falando de uma instituição como a Universidade Tiradentes que tem 63 anos. Então, 63 anos formando, são mais de 100 mil egressos, Janete. Então, são diversos profissionais e eu fiquei grato e satisfação de saber que você também é egressa de lá. Isso. Então, quando a gente tem uma instituição que durante todos os anos tem formando mão de obra, ela acaba contando e participando dessa história da inovação do Estado, porque muitos profissionais vieram de lá e esses profissionais acabam mudando, impactando a vida da cidade, trazendo a inovação. E aí tem grandes histórias que a gente pode contar aqui nesse bate-papo, eu tenho o maior prazer de conversar. Vamos conversar mais daqui a pouquinho, mas eu quero também trazer o Rodrigo aqui para a nossa conversa. Rodrigo, me fale um pouquinho, né, assim... A gente entende que você participa ativamente também desse processo da inovação no nosso estado, mas me fale você, né, como é que foi a evolução da inovação em Sergipe nessas últimas décadas? Olha, eu tenho acompanhado realmente, pelo menos nas 2 últimas décadas, o tema de inovação desde a minha graduação. Eu entrei na graduação em economia e durante a minha graduação eu tive a possibilidade de ser bolsista PIBIC.
Sim. onde dentro de uma bolsa PIBIC você tem que desenvolver alguma pesquisa. Então ali eu já comecei a entrar no mundo da pesquisa que depois vai desaguar na inovação. Sim. E dentro da pesquisa, o meu estudo foi sobre o setor da construção civil e buscando em especial o que é que tinha de inovação acontecendo nesse segmento. A partir dali eu comecei a entender sobre inovação de uma forma mais prática. Eu já tinha a base teórica, na economia a gente estuda muito Schumpeter, que é a lógica da criação, que você tem que destruir o que está existindo para poder construir a inovação. E aí essa lógica foi me levando também para um mestrado sobre inovação. Sim. Também dentro dos arranjos produtivos locais do estado de Sergipe. E isso foi me fazendo enxergar o que acontece dentro do estado. Tive a possibilidade também de participar de políticas públicas voltadas para a inovação, porque logo depois fui trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do estado de Sergipe. E ali eu tive contato com várias ações, vários eventos. E a gente foi vendo a evolução acontecendo nessas últimas 2 décadas da seguinte forma. A gente via movimentos que não eram contínuos, eram ações ali temporárias, onde surgia uma ação, a inovação parecia que ia ganhar força, aquilo parava, aí em outro momento voltava uma outra ação, então faltava continuidade. E o que a gente tem visto, em especial nos últimos 2, 3 anos, é que essa inovação finalmente ela está conseguindo ter uma força muito mais perene. Ou seja, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o ecossistema local de inovação, o ELIDA, Grande Aracaju, onde o que a gente tem a cada 15 dias, pessoas que estão ali discutindo o que é que precisa fazer para a inovação se fortalecer dentro do estado. Perfeito. Então é muito do que eu tenho acompanhado, momentos que a gente tinha a inovação ali surgindo mais de forma pontual e que nos últimos anos a gente tem conseguido ver isso acontecer de forma mais perene, que é o que efetivamente faz a transformação acontecer, quando você tem essa continuidade das ações. Mas continuando aqui, trazendo, né, o nosso sábio para a conversa, quando é, né, que o nosso querido Colégio Tiradentes, né, tão histórico e emblemático na história de Sergipe, se transformou, né, em um espaço que plantou a semente da inovação em Sergipe? Essa história não começa de uma hora para outra, né? Tem um esforço muito grande no nosso reitor, hoje Sim. o professor Gilberto Shoa de Mendonça, que inspira tantas pessoas com a educação. Ele sempre fala que esses momentos que a gente tem com ele, e até hoje, são momentos muito ricos de aprendizagem. Mas a educação mudou a vida dele, ele queria mudar a vida de tantas outras pessoas. E foi isso que ele criou. Ele criou um colégio, mas ele era vigia de uma escola. Sim. Depois ele tornou secretário. Ele começou também até puxando quadrilha nessa escola daqui, né? Puxando quadrilha junina, né? E aí ele resolveu, não, eu acho que eu quero empreender. Olha que empreendedorismo hoje já é difícil, imagina naquele tempo, né? Sem nada, sem poucos recursos. Então ele queria montar uma escola porque ele queria realmente fazer impactar a vida de outras pessoas. E aí tornando essa história um pouco mais curta, mas foi a primeira faculdade privada do estado de Sergipe. Sim. E depois, 10 anos depois, em 94, se tornou a segunda universidade do Nordeste, Sim. privada do Nordeste. Então veja como a ousadia do empreendedorismo e a inovação tem feito a história da Universidade Tiradentes. Isso nesse momento eu já estava dentro do grupo, porque são 63 anos, eu tenho 34 anos de Universidade Tiradentes. Eu comecei lá como aluno e estou até hoje lá fazendo a carreira, desde trabalhando no laboratório, porque o professor Shoa, ele sempre trazia muitas novidades para o estado de Sergipe. Sim. Foi o primeiro laboratório de microinformática daqui. Ele criou vários cursos primeiros que não existiam, como curso de arquitetura, biomedicina, o próprio processamento de dados e informática, né, que Sim. foi os primeiros cursos. E para fazer um curso desse, ele tem que trazer profissionais de fora. Então ele trazia muita gente de fora, atraía esses talentos para Sergipe e montava uma estrutura para criar esses cursos. E eu tenho certeza que a história de Sergipe, moldada por esses profissionais aqui formados, conta também um pouquinho da história da inovação. Mas tem fatos assim, muito relevantes e interessantes disso aqui, porque, vamos dizer, foi uma das primeiras universidades do Brasil a fazer uma matrícula pela internet. Sim. E naquele tempo, Sergipe não tinha um provedor de internet que coubesse para as pessoas se conectarem para se matricular na internet. E o que o professor Shoa faz? Cria um provedor de internet.
Ou seja, ele não é um negócio da universidade fazer um provedor de internet, Sim. mas ele precisava da tecnologia para fazer com que a inovação acontecesse na universidade dele. Então a gente compra esses projetos, porque a gente costuma dizer o seguinte: se o professor show falar uma vez, é um sonho. Se ele falar 2 vezes, fique atento. 3, faça que vai dar certo. Porque ele tem essa percepção muito grande. Alguns acham de sonhador. Exato, exato. Então, acaba que a instituição trouxe, não só no campo pedagógico, no campo de novas profissões para o estado de Sergipe, mas ele foi um grande precursor, realmente, da tecnologia da informação aqui no estado. Era um dos lugares assim, mais desejados dos alunos, queriam fazer um estágio lá, porque a universidade realmente trouxe, importava equipamentos dos Estados Unidos. Então, várias tecnologias começaram a entrar em Sergipe por meio da Universidade Tiradentes. É muito interessante a sua fala, porque você, mediante, né, o transcorrer da sua fala, a gente vai mergulhando na nossa própria história, porque essa história se entrelaça com a nossa vida, né? Quando você disse que o professor Uchoa trouxe muitos profissionais para aqui, Sergipe, em função dessa necessidade, né, de ampliar e de proporcionar ao sergipano, enfim, novos mercados, novas vivências, novas experiências e cursos, nosso professor Franklin Timóteo está aqui porque o pai dele precisou vir do Rio de Janeiro, né, Franklin, para poder... Substituir o maestro do coral. Estou abrindo esse parêntese. Então, enfim, Franklin se torna, né, nasce em Sergipe porque o pai dele veio do Rio de Janeiro convidado pelo professor Uchoa. Meu esposo foi também dos alunos desse curso de informática, de ciência da computação, né, e hoje é um profissional que se desenvolve muito no mercado. Então, essa história da Universidade de Tiradentes, ela se entrelaça com a nossa história, né? E é muito interessante isso. E a gente não tem como deixar de citar isso, porque fala sobre a relevância da universidade para todos nós. Mas eu quero trazer você, Rodrigo, novamente, e eu queria que você pudesse falar para nós sobre os marcos, iniciativas, projetos que, de fato, agora estão permitindo que a inovação aconteça de verdade no nosso estado. Bom, primeiro é importante entender que, como eu falei, tivemos ações e movimentos importantes nesse processo. Sim. A gente tinha instituições atuando, só que qual era sempre o nosso grande desafio? É que cada instituição acabava atuando muito de forma isolada. Ela tinha as ações da porta para dentro, onde ela conseguia desenvolver ações, mas que não tinha, às vezes, o impacto que poderia ter se tivesse uma conexão maior com outras instituições, sim, com as empresas, com a economia local, com a sociedade de uma forma geral. Então, o que a gente sentia falta era isso. Sim. E aqui, em especial dentro do Sistema Fé Comércio, a gente teve o início de uma coisa chamada o movimento, onde a gente tinha o Inova Mais Sergipe. Esse Inova Mais Sergipe, ele foi o precursor do que a gente tem hoje, porque ele conseguiu fazer essa congregação de instituições, de pessoas, de empresas, para pensar como é que eu faço a inovação realmente acontecer dentro do Estado de uma forma estruturada e contínua. Sim. Foi um movimento que ele foi muito importante, cresceu, só que no meio da pandemia a história ali acabou tendo uma dificuldade muito grande, porque na pandemia só se pensava em como é que eu sobrevivo. E aí a inovação, ela não é uma coisa de curto prazo, sim, ela é uma coisa que acontece ao médio e longo prazo. Você tem que preparar, meio que a história da Unite aqui contada por Domingos. Você prepara o ambiente que depois isso vai se desenvolvendo. E aí acabou a gente tendo uma desagregação naquele momento da pandemia. A prioridade era realmente atender ali, salvar vidas e ver o que é que dava para fazer. Só que em 2022 para 2023 a gente sentia que precisava voltar com o tema. E aí foi quando o Sebrae nos deu de presente uma metodologia para a gente voltar a ter essa integração, que é o que eles chamam de ELI, Ecossistema Local de Inovação, ou ELI. E aí, o que é que o Sebrae fez? O Sebrae, ele saiu analisando todos os ecossistemas do país relevantes. E em cima desses ecossistemas, ele foi identificando o que é que faz um ecossistema dar certo e funcionar bem. Sim. Com isso, criou-se uma metodologia, e aí é sempre importante entender, o Sebrae, ele nos deu essa metodologia de presente, mas o ecossistema é de todos, e aí foi quando a gente começou a perceber a importância de voltar a ter essa junção das instituições, das pessoas. E de lá para cá, de 2023, final de 2023, a gente lança o Ecossistema Local de Inovação da Grande Aracaju, o L Grande Aracaju. Primeira coisa que a gente fez foi tentar identificar tudo que já tinha dentro do ecossistema,
O que é que cada um já fazia de forma isolada? E em cima disso montar um plano de ação. Um plano de ação que estruturasse dali para frente ações conjuntas. Olha, o que é que você faz que eu posso contribuir? E cada um foi tentando identificar formas de contribuir para que esse ecossistema ficasse cada vez mais forte. Essa semana a gente teve o L Summit 2025, que foi justamente um evento onde a gente apresentou muitos desses resultados, muitas das conquistas e também os desafios. Porque um ecossistema ele não vai ficar maduro de um ano para o outro em 2, 3 anos. Leva tempo, qualquer ecossistema precisa de tempo. E é isso que a gente tem conseguido fazer. E, por exemplo, uma coisa que é muito importante, a cada 15 dias foram mais de 35 empresas e instituições participando do processo de construção desse ecossistema, onde dessas 35, 12 instituições foram eleitas para a governança do ecossistema local de inovação. E dentro dessas 12 instituições, eu fui eleito como coordenador pelo IEL Sergipe, do qual eu sou superintendente, e que tem sempre essa pegada também da inovação. O IEL, ele tem o foco na melhoria da gestão. E aí, um dos focos é a gestão da inovação. Sim. E por isso, nesse processo, como eu também já acompanho há muito tempo, fui eleito para coordenador dessa governança. E essa governança, a cada 15 dias, faz uma reunião para discutir o que foi feito, o que está planejado, o que não foi feito, por que não foi feito, e o que dá para fazer e o que deve ser feito nas reuniões seguintes. A gente vai sempre fazendo esse acompanhamento. Então, é isso que hoje garante essa perenidade. Você tem pessoas ali e aí é sempre importante entender, é tudo voluntariado, ninguém ganha para estar dentro do ecossistema, ninguém ganha para poder fazer parte dessa governança, mas todo mundo acredita que se a gente fortalecer o ecossistema local de inovação, no final das contas vai ser bom para todo mundo. E é isso que o ecossistema tem feito e é isso que tem garantido essa continuidade das ações do ecossistema. Perfeito. Domingos Sávio, né? A gente fala inovação, 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 mas para quem está em casa nos assistindo, nosso aluno SENAC, né, que não participa efetivamente desses processos, como é que a gente pode entender, né, a aplicação? O que é que eu devo entender como inovação? Veja, não tem um conceito específico para isso, não. Lógico que a gente pode separar alguma coisa do tipo. Muitas vezes quem está na universidade pensa, dizer, é pesquisa, é ciência. E o que é inovação? É quando a gente pega esse conjunto de saberes, é quando a gente, entende da ciência e da pesquisa, tem um lado inédito de trazer alguma coisa nova. Mas a gente não pode parar só no ineditismo, só de uma coisa muito nova. Para se tornar inovação, a gente tem que aplicar esse conhecimento em ações práticas e que essas ações tragam resultados de desenvolvimento econômico e social para onde se está. A inovação só acontece quando a gente aplica aquele conhecimento, transforma-se aquilo num negócio, desenvolve. Estamos aqui com o economista, ele vai dizer que precisa gerar recursos financeiros para o município, nota fiscal. Então, lógico tem isso, tem alguns muito de impacto social, mas a inovação é quando a gente faz isso, quando a gente traz algo novo e esse algo novo a gente aplica para o bem da sociedade. O bem da sociedade quando a gente fala de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento regional. E isso é a inovação. E aí existem vários caminhos para chegar nessa inovação. E aí, ainda com você, eu queria saber quais foram os primeiros movimentos ou projetos que começaram a moldar esse espírito inovador aqui no Estado. Existiram, né, movimentos isolados? Consegue me citar algum? A gente fala de inovação há 30 anos atrás, né, que a gente começa os cursos de TI, de tecnologia, que acaba discutindo um pouquinho. A inovação não é só tecnologia, mas ela deu uma grande sustentação para esse crescimento. Mas eu diria que esse movimento, o Rodrigo falou aqui um pouquinho, acontecia muito de forma individual. Sim. Então, eu falei assim, vou contar a história que eu vivi, né? Então, dentro da Universidade Tiradentes, esse movimento foi gradual, por quê? Porque ela saiu de uma história que era de uma instituição privada, que antigamente só existia as públicas, universidades federais, onde dizia assim, não, o sonho das pessoas era estudar na Universidade Federal. E quem estudava na universidade privada era uma segunda categoria, era uma faculdade de segundo grau. E veja como foi o esforço por meio da inovação, porque a inovação é uma forma de democratizar o acesso a novas posições, a gente coloca isso também, de se transformar um colégio,
desse colégio transformou a primeira universidade privada, mas muito desacreditada pela sociedade, porque a universidade privada era uma universidade de segunda categoria. Sim. E se transformar no que é hoje a Universidade Tiradentes, onde cerca de 70% das vezes dos nossos alunos que fazem vestibular é a primeira opção, ou seja, eles não escolhem ir para outros lugares, eles querem ir para a Universidade Tiradentes. É uma mudança radical de percepção de qualidade, e essa qualidade não se sustenta se não tiver solidamente alicerçada em uso de tecnologia, infraestrutura, em seriedade, em bons profissionais que envolve isso. Então, essa história, a gente acredita que é por meio da inovação que tem acesso a novas posições, então, senão a gente nunca ia sair do status quo. Sim. Então vai ser sempre a região sudeste. Agora saiu a pesquisa do Observatório do Sebrae, que ele faz uma pesquisa da área de startups, talvez a gente comece a falar um pouquinho disso depois, mas o Nordeste se tornou a segunda região do país e o maior número de startups. Então veja que o Nordeste começa a se posicionar diferente e do que? De uma economia propulsora que cresce muito rápido. Então, não é aquelas economias que é base de extrativismo, que precisa de petróleo, lá, que acaba aquele negócio. Não, mas a gente está desenvolvendo, diversificando a economia. Eu acho que esse é um ponto bastante importante, que a gente usa a inovação para diversificar, para atrair talentos e desenvolver o potencial de cada estado. Perfeito. Rodrigo, me fale como é que está estruturado esse ecossistema de inovação em Sergipe hoje. Olha, como eu falei, a gente conseguiu montar uma governança, onde hoje essa governança ela tem algo em torno de 12, 15 instituições, porque a gente vai convidando, algumas vão entrando, outras vão saindo, isso é natural do processo. Mas, na prática, o que a gente tem é um plano de ação bem desenhado, onde, inclusive, a gente sempre traz todo mundo para contribuir. Não é um plano de ação da governança, é um plano de ação do ecossistema. Só para você entender um pouco da lógica, primeiro que a gente tem sempre que olhar para o que a gente chama de quádrupla hélice. Na academia, o pessoal tem historicamente falado da tríplice hélice, Sim. que é o quê? Você pensar em instituições de ciência e tecnologia, as ICTs, você pensar no governo, no setor público, e você pensar nas empresas. Historicamente é a tríplice hélice. Só que a gente traz a quarta hélice, que é a sociedade. Sim. A inovação ela é para a sociedade. E o que a gente precisa, então, é fortalecer a participação dessas hélices dentro do ecossistema. O nosso plano de ação é muito voltado para isso, para entender os desafios que cada hélice tem e quais as contribuições que cada hélice pode dar para que esse ecossistema se fortaleça. E em cima disso a gente tem um plano de ação que ele não foi construído por mim, por Domingos, por A, por B, não. A gente faz eventos contínuos, onde a gente sempre leva para esses eventos a busca por novas informações, por novas ações, por prioridades, porque a gente no início chegou a ter um plano de ação ali com 50, 70 ações. Só que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Na prática é isso. O que é que a gente fez? A gente priorizou. Perfeito. E o nosso plano de ação, ele olha para 26, 27, a gente já está finalizando 25, a gente fez 25, 26, primeiro foi 2023, dezembro, a gente fez o plano de ação para 2024. Executamos, entregamos bastante. Ali em 24 a gente viu que precisava fazer um plano maior. Estamos executando o plano que foi feito lá de 25, 26. Só que é um plano vivo. Ele não é um plano que vem e você tem que simplesmente fazer o que está escrito nele. Não. A gente está sempre avaliando. É isso que a gente faz a cada 15 dias. Sim. Avaliando o que foi planejado, o que foi executado, o que deu certo, o que deu errado, por que deu certo. Porque a inovação ela parte sempre da lógica do aprendizado. É sempre aquela brincadeira de que, olha, eu nunca erro. Ou dá certo ou eu aprendo. Se você tem essa lógica de aprendizado, sim, a inovação ela tem a possibilidade realmente de nascer. Porque eu vejo o que deu errado, descubro o porquê e faço melhor. Então, o nosso ecossistema ele tem essa visão realmente de fazer a inovação estar espalhada pela sociedade. E aí, um dos pontos fundamentais que a gente tem fortalecido cada vez mais é o setor empresarial. Por quê? A gente precisa entender
que a inovação ela vai estar acontecendo de forma bem espalhada, mas quem geralmente vai fazer essa inovação chegar na sociedade é o setor empresarial. É o setor empresarial que vai ter que transformar num produto que se pague e que gere o resultado que a sociedade espera a partir daquele projeto, daquela ação, daquela inovação. E aí, só complementando a sua pergunta sobre o que é inovação, é sempre importante entender que existem 2 tipos de inovação: a radical e a incremental. Geralmente as pessoas pensam só na inovação radical, aquela que vai mudar o modelo existente. Você pega algum produto que a gente jamais imaginou ter, tipo um smartphone, que é um computador nas mãos. Sim. Se você pensa no setor de celulares, historicamente você tinha ali um celular que era uma coisa incrível que ele fazia. Recebia e fazia ligação. Hoje em dia as pessoas mal usam, mas o que acontece? Quando se fazia pesquisa sobre... as empresas de telefonia faziam pesquisa para identificar o que é que os consumidores querem. Eles pediam um celular que fosse mais leve, que a bateria durasse mais, que fosse menor. Isso. Ninguém pediu um computador nas mãos. Verdade. A inovação radical vem nesse momento que você entrega algo diferente do que o mercado está pedindo, esperando e pedindo porque não sabe que pode ter. Então ninguém pedia, não é porque não queria. Tanto é que depois que funcionou, que deu certo, todo mundo quis. Mas é porque você às vezes nem sabe que pode ter. Só que numa realidade como a nossa, onde 90% das empresas é de micro e pequeno porte, não dá para pensar o tempo todo em inovação radical. Sim. Essa inovação que vai mudar a realidade do mundo. A gente tem que estar o tempo todo falando também de inovação incremental, que é aquela pequena melhoria, mas que para a empresa faz toda a diferença. Eu brinquei da nota fiscal, porque no final das contas o que você quer é gerar resultado melhor. Eu quero fazer algo que gere ou uma receita maior com o custo se mantendo, ou um custo menor e a receita se mantendo, ou o melhor dos mundos, a receita aumenta e o custo diminui. Sim. Porque é importante sempre entender, o setor empresarial ele só sobrevive, só gera emprego, só gera renda se ele tiver lucro. E aí a inovação entra como esse impulso. As empresas que sobreviveram ao longo do tempo são as empresas que inovaram. Aquelas empresas estilo Kodak, que acharam que dominavam o mundo e que não precisavam inovar porque o mundo todo queria aquele produto, ficou para trás. E a gente conhece vários exemplos como esse. Então o nosso ecossistema ele tenta identificar as 2 possibilidades. A gente estimula startups, inovações realmente radicais que vão mudar modelos, que vão criar novas oportunidades, novas possibilidades, mas a gente também estimula aquele pequeno negócio que só está querendo ali melhorar o seu dia a dia e que a gente consegue entregar também soluções para esse pequeno negócio e tudo isso vai fortalecendo o nosso ecossistema. Então, aproveitando a fala do Rodrigo, nos fale, Domingo Sávio, como foi que surgiu o Tiradentes Innovation Center? Essa é uma história que a gente gosta de contar um pouquinho, porque dentro dessa história que a gente explanou também da Universidade de Inovação, quando ela completou 50 anos de existência, a gente não comemorou os 50 anos que passaram. A gente estava iniciando a jornada e comemorando os 50 anos que viriam pela frente. Nossa, bacana isso. E de uma coisa que a gente imaginava é que o segredo do sucesso desses 50 anos não se repetiria se a gente fizesse as mesmas coisas que a gente fez no passado. Então, só nos restava uma oportunidade: inovar. Sim. E aí, dentro do planejamento estratégico do grupo, a gente escolheu 3 grandes pilares para pensar o seguinte: qual vai ser o futuro da educação? E aí entra... Importante. E aí entra um pilar a tecnologia tem um papel muito importante. Aí só pensando no passado, o livro é uma grande tecnologia. Sim. Porque a gente democratizou o acesso à informação que antes só tinha os filósofos, só tinha os professores catedráticos que detinham o conhecimento e aí tinha que ficar os alunos ao redor para conhecer aquilo e depois é difícil de ultrapassar e passar para os outros, né? Então, a tecnologia tinha um papel fundamental nisso. A internacionalização, que a gente queria preparar os nossos alunos para o mundo, ia por meio da inovação. E aí, encurtando essa história também, a gente acabou, dentro desse projeto de tecnologia, a gente queria o seguinte: a sala de aula, o aprendizado tem que acontecer em qualquer lugar. Não só dentro da sala de aula. Sim. Não só fora da sala de aula e dentro do campus, mas em qualquer lugar. E eu estou falando, pessoal, há vários anos antes de ter uma pandemia. E justamente o que aconteceu... Lógico que quando a gente fez o planejamento, a gente não tinha bola de cristal, a gente não tem como fazer planejamento, mas a gente tem que construir cenários. Sim. E dentro desses cenários, acaba tendo possibilidade de dizer o seguinte:
a gente vai criar uma educação que a gente não pode obrigar o aluno a estar dentro da sala de aula o tempo todo. Lógico, tinha o ensino à distância, mas estou falando do ensino presencial mesmo, que a gente queria que acontecesse em qualquer lugar. E aí, lógico, entra um trabalho de transformação digital. Então, a gente fala de transformação digital desde aquela época, estou falando 13 anos atrás, tá? E dentro dessa transformação, envolvia uso de tecnologia, porque se o aluno tivesse doente, ele pudesse acompanhar uma aula, mesmo se o ensino é presencial e o MEC não aceita a presença virtual, tem que ser a presença virtual, ele toma falta, mas ele não perde o conteúdo. Sim. Se o aluno tivesse embarcado, tinha muitos alunos da Petrobras, trabalhavam embarcados, então é uma forma de realmente, e outra coisa, os alunos aprendem de diversas formas. Então, a gente tem que usar a tecnologia para, dentro desse universo de conhecimento, uns gostam mais de escutar, outros de fazer trabalhos. Trabalhar as habilidades. E essas habilidades a gente consegue por meio da tecnologia, porque imagine ter 10 professores diferentes, porque cada um vai aprender diferente, um professor vai usar metodologias diferentes. Não, mas aí a gente usa a tecnologia para isso. E aí, a gente acaba tendo também, aí o Google acaba nos conhecendo esse projeto de transformação digital, faz um convite, e dizer o seguinte, a gente quer usar a tecnologia Google dentro da sala de aula. Por que o Google dentro da sala de aula? Porque o Google até hoje, a tela principal dele é uma caixa de uma pergunta e de lá você tem um mundo para explorar. Sim. Como é que a gente usa uma tecnologia simples dessa? Vocês já fizeram o curso do Google para fazer pesquisa? Não, vocês vão lá e aprende. Todas essas ferramentas que a gente tem hoje, vocês vão lá e aprende. Não precisa de curso, porque é tão fácil disso. Então, como é que eu uso uma tecnologia que estava sendo utilizada para várias outras coisas, mas não para a educação? Ele diz, eu quero um projeto, vamos fazer um projeto aqui, de trazer a inovação para dentro da universidade, e o Google financia isso, paga um projeto para estar aqui, e aí a gente começa a implantar, trazer o que ele chama do futuro do caderno, que seria o Chromebook, que vendia mais nos Estados Unidos, mas no Brasil não entrava, no Nordeste, nas universidades. Então a gente traz para cá, vamos mudar o modelo da sala de aula, vamos fazer com que cada aluno, assim que se matriculasse fisicamente numa disciplina, numa turma, ele tenha uma turma virtual. É ensino presencial, pessoal, não estou falando de ensino à distância. Sim. Ele continua tendo professor dentro da sala de aula, mas ele tem uma ferramenta disso. A gente recebeu desse projeto, a gente tinha que apresentar num evento de inovação do Google um piloto para 600 alunos, um piloto robusto de 600 alunos, em 4 meses. Veja o desafio. A gente implanta isso, faz 12 mil provas usando o Chromebook, empresta 67 mil vezes esse Chromebook na biblioteca, porque a biblioteca que você vai lá para pegar o livro, você pegava o Chromebook porque estava uma biblioteca digital dentro dessa plataforma, desse equipamento. Em resumo, nesse evento, a gente apresenta um case com 6 mil alunos. O maior case que o Google tinha visto naqueles momentos. Começamos a atender uma série de indicadores e a universidade ganha o prêmio de a primeira universidade do mundo a ser reconhecida pelo Google como uma universidade de referência. Veja, nossa, uma multinacional, esse prêmio veio para o Brasil, veio para o Nordeste, veio para Sergipe e veio para a Universidade de Tiradentes. Esse momento foi um momento, a semente para dizer, é por meio da inovação que a gente tem que investir para pensar nesses 50 anos que estão pela frente. E aí nos faz fazer o seguinte, a gente precisa usar da inovação. Se Sergipe conseguiu isso, como é que a gente faz agora para criar outros projetos como esse, como o Google? Mas talvez não sejam criados pela gente internamente. A gente precisa atrair outras pessoas para nos ajudar a construir isso. E aí fizemos muitos benchmarks. Fomos para a Finlândia, passamos uma semana em Templo, uma cidadezinha do interior da Finlândia, não é Helsinki, mostrando como o curso de administração, os alunos naquela época estudavam administração criando uma startup e durante todo o curso de administração eles criavam uma empresa, tornar isso uma empresa de sucesso. Aí fomos para a Inglaterra, Portugal, Chile, Estados Unidos, o próprio Vale do Silício, com que objetivo? Como é que a inovação... E alguns desses lugares não foram lugares só de capital, de grandes centros, não. A gente foi também para o Vale do Silício, mas foi também em algumas regiões mais separadas, que fazem com que a inovação realmente se posicione aquela cidade como algo que muda a característica, para a gente trazer para Sergipe. Mas depois que a gente foi e a gente voltou, a gente descobriu não o que fazer, porque eu acho que cada um tem sua história, mas descobriu muita coisa do que não fazer. E aí a gente volta para a universidade e cria o Tiradentes Innovation Center, que era o primeiro hub privado aqui de inovação. E esse hub que tinha a finalidade de quê? Convidar outras pessoas para inovar junto com a gente.
pensava nesse futuro da educação, o Eli não tinha chegado, porque depois a gente entende que a gente começa nesse modelo e nessas visitas aos outros ecossistemas a gente viu nenhum instituição ou ambiente de inovação sobrevive sem um ecossistema. Sim. Porque assim como um ecossistema marítimo, eu gosto muito de usar funciona muito bem. Faça isso, bote um aquário de água salgada. Qualquer coisinha que tem uma variação, temperatura, sei lá, a quantidade de sal, os peixes todos morrem. E é mais ou menos isso que acontece no ambiente de inovação se a gente não tiver um ecossistema. Porque a gente tem um hub, que é uma incubadora, uma aceleradora, mas eu preciso de investidores, então tem que ter um ambiente de investidor. Eu preciso de políticas públicas. Isso só se faz com um ecossistema. Por isso que o Tiradentes, da primeiro momento, quer participar desses movimentos de ecossistema, assim como o Rodrigo fazia. Por quê? Porque a gente não vai sobreviver, por mais que tenha uma série de características interessantes que a gente aprendeu, sem um ecossistema sólido, isso não sobrevive. Ele vai morrendo aos poucos. Então, Rodrigo, me fale, né, qual o papel de instituições, né, de ensino como o IEL, por exemplo, na preparação de profissionais para esses ecossistemas? Olha, formar pessoas é fundamental. Quando a gente pensa em inovação, ela não vai acontecer sem pessoas preparadas para isso. E aí você tem o Sistema S com o SENAC, com o SENAI. O IEL faz parte ali do Sistema Federação das Indústrias, onde o IEL foi criado com um objetivo muito importante para o Sistema Federação das Indústrias, que é o seguinte: o Sistema Federação ele quer atender a indústria, Sim. em especial o chão de fábrica. Ele vai ali fazer o chão de fábrica funcionar, preparar pessoas. Só que eu preciso preparar também os gestores para isso. Então o IEL ele vem com esse papel de fazer a integração universidade, indústria, com o objetivo de identificar, olha, como é que eu preparo as pessoas, os gestores, para entender a importância, inclusive, de contratar a qualificação para os seus colaboradores. E o IEL entra nessa lógica. E aí, em especial, nos últimos anos, a gente vem entrando muito forte com a questão de gestão da inovação. Porque quando as pessoas pensam em inovação, muita gente pensa, como já foi falado, sobre tecnologia. Sim. Vou comprar tecnologia. Só que não é só a tecnologia que resolve. Você tem que preparar as pessoas, tem que preparar o ambiente, tem que preparar tudo para que realmente a inovação aconteça. Quem conhece ambiente corporativo, que já comprou o sistema, sabe a dificuldade que é. Você pode comprar o melhor sistema do mundo, mas se você não prepara as pessoas para alimentar esses sistemas com as informações certas, da forma certa, o sistema não serve para nada. Sim. E é isso que a gente faz dentro do IEL, é preparar as empresas, preparar as pessoas para esse ambiente, para que efetivamente a inovação aconteça de uma forma estruturada. A gente conhece exemplos de empresários que foram para a China, se apaixonam por uma máquina lá que vai produzir muito mais do que a máquina que ele tem, a máquina chega na empresa e não tem quem saiba ligar. A máquina chega na empresa, começa a produzir finalmente, só que ela produz numa velocidade que dá gargalo nas etapas seguintes, porque você não tem a capacidade de receber tudo que é produzido em tão pouco tempo. Ou seja, se você não faz a gestão da inovação com esse olhar mais amplo, e aí entra o que também já foi falado sobre transformação digital, que não é comprar tecnologia, não é Sim. comprar máquina. Você tem que realmente transformar o ambiente. Você tem que olhar para todas as pessoas, para todos os processos. Você tem que preparar tudo. Você pega a lógica do Lean Manufacturing ou produção enxuta. O que é? Eu não preciso comprar uma máquina, não preciso contratar gente nova, mas eu consigo fazer a produção ser maior. Por quê? Porque eu melhoro o processo, eu identifico gargalos, dificuldades. Então o que a gente faz é justamente preparar as empresas, preparar os ambientes para que a inovação aconteça de forma estruturada. Mas até para que eu consiga fazer isso, eu preciso do ecossistema funcionando bem, que é a lógica que Domingos falou. Se eu não tenho um ecossistema que funcione bem, a inovação não vai acontecer da forma como a gente quer, espalhada em todos os ambientes, com todas as pessoas pensando. E aí, mais uma vez, trazendo também o que eu falei da quarta hélice, que é a sociedade. A sociedade precisa querer, precisa desejar. E aí, Sistema S, SENAC, SENAI, vai estar fazendo o quê? Preparando pessoas não só para trabalhar, mas para pensar a inovação dentro dos seus processos, dentro das suas atividades, das suas funções. É isso que a gente tem que estar o tempo todo levando. A lógica da inovação, que precisa preparar pessoas, e é esse ambiente que a gente está construindo. Perfeito. Então, Domingos, como é que, né,
montando todo um parque, né? Vamos pensar assim, né? Que o Innovation Center é um centro para pensar em inovação. Como é que essa inovação chega lá na ponta no aluno? Só através da tecnologia? Não, não. O ponto mais importante é criar essa cultura de inovação. Os ambientes de inovação. Antigamente se fazia muito, falava-se muito de inovação. Porque os jovens estão lá na garagem desenvolvendo coisas. Esse ambiente de garagem meio improvisado, meio lúdico, era algo que poderia ter acontecido no passado, e alguns dizem que é até um pouquinho de ficção científica, científica não, mas um pouquinho de história para contar, para tornar uma coisa mais lúdica. Mas realmente, muitos momentos acontecia o seguinte: era algo improvisado que as pessoas começavam a criar uma ideia, e o lugar que você tinha para criar essa ideia era dentro de casa, e tira o carro e bota na garagem para fazer isso. Mas os ambientes de inovação, ele tem uma característica muito grande. Aquelas startups que foram criadas naquele tempo, Apple, Google, eles tinham uma característica que eles estavam desbravando isso. Hoje em dia, se você criar alguma solução ligada à inovação, a gente precisa ter uma diversidade de talentos, precisa ter uma cultura enraizada, porque não vai ser fácil, precisa de ambientes e metodologias para fazer isso. Sim. Dentro dessas nossas missões, a gente também conheceu o professor Bill Aulet, lá dos Estados Unidos, onde ele cria uma metodologia de como criar uma startup de sucesso. 24 passos para criar isso. Você parece aqueles negócios de, não, mas como uma startup não se torna um sucesso, não vira um unicórnio, aquela startup vale $1 bilhão de uma hora para outra. Sim. Existe um processo de maturidade que ele vai fazendo isso. E os ambientes servem para criar cultura e desenvolver essa startup. A startup chega com a ideia, às vezes. Como é que se transformar essa ideia em um negócio? Existem dados de versão, modelo de negócio. O Rodrigo falou aqui muito de uma inovação incremental, mas nem sempre é um produto, às vezes é um modelo de negócio. Sim. Muda-se a forma como você faz isso. Comprar música, a gente comprava música a vida toda. Comprávamos LP, depois passou para CD, depois a gente começou a comprar música lá com a Apple que vendia essa coisa. Hoje nem compra música, a gente assina o quê? Todas as músicas estão dentro do nosso celular. A gente não precisa escolher agora. Não, eu só pago uma assinatura e vai isso. Isso é um modelo de negócio inovador. Não se vende mais, quer dizer, que vende, tem um pessoal que gosta ainda dos vinis e tal, mas aí é uma outra história, né? Eles usam isso como um hobby e tal. Alguns vão brigar comigo, vão dizer que a qualidade do som ainda do vinil é melhor, tal. Mas eu não vou entrar nessa linha. Mas os ambientes de inovação, as incubadoras, as aceleradoras, servem para também, assim como a gente aprende a ser jornalista, a gente está na escola fazer, também tem empreendedor. E tem várias maneiras de fazer isso. Então, o Senac tem um papel fundamental aqui de capacitar de uma forma prática, de colocar pessoas no mercado de trabalho, aí, seja na área de comércio, na área de diversas áreas. Então, para se tornar um empreendedor também tem uma forma de aprender. E os ambientes servem para ajudar nessa construção do dia a dia, entendeu? Aproveitando até a sua fala, já a gente se encaminhando para o final, como é que você enxerga os próximos capítulos da inovação no Estado? Eu confio muito nesse rapaz aqui para levar a inovação no sentido de uma governança, porque é o seguinte: Sergipe só vai ter um impacto se ela tiver realmente solidificada um ambiente de inovação baseado num ecossistema propício. Mas a gente está num momento, eu estou muito confiante no momento, porque a gente tem uma boa interlocução com o governo, seja municipal, seja federal, federal e estadual, que as universidades hoje estão muito trocando isso, tem projetos de inovação lá na Universidade Federal de Sergipe, que o Tiradentes Innovation Center ajuda e complementa esse projeto, ou seja, trabalhando em rede, porque muitas vezes era difícil, às vezes, de ter uma relação tão próximas assim. Então, eu tenho muita confiança nisso. E também é o seguinte: Sergipe não pode cometer os mesmos erros do passado. A gente sofreu aí com a saída da Petrobras, com algumas coisas. Está voltando de novo ter reservas de petróleo. E se a gente voltar a colocar todas as fichas só no petróleo, só em energia, a gente vai perder, pode perder, porque esses são recursos que não são renováveis, são recursos que acabam um dia, finitos, e aí, por meio do uso da tecnologia da inovação, por meio da inovação, a gente pode colocar Sergipe na outra história. E já estamos construindo vários exemplos disso, né?
Tiradentes Innovation Center, pelo segundo ano consecutivo, foi escolhido como o melhor hub de inovação, ou entre os 3 melhores hubs de inovação do país, pela Associação de Parques Tecnológicos. A gente está criando agora um segundo parque tecnológico de Sergipe, que é o Tiradentes Tech Party, o financiamento de 12 milhões de reais da FINEP, colocando recursos para desenvolver isso. Nós temos várias startups com prêmios internacionais. Agora, uma das nossas startups lá ganhou do BRICS, de todos os países que fazem parte do BRICS, ganhou como jovem empreendedor. Nós agora, ontem, Rodrigo, uma das nossas startups que trabalha com autismo, ganhou o prêmio entre as 100 melhores pelas pequenas e médias empresas de Sergipe. Então, esses prêmios, esses reconhecimentos, eu acho que mostram que a gente está no caminho certo. E esses são muito importantes porque não só para o reconhecimento desses empreendedores que estão aqui em Sergipe, sim, que escolheram ficar em Sergipe. Porque quando a gente não tinha esses ambientes de inovação, eles tinham duas oportunidades. Ou ir embora, desenvolver sua startup fora, ou desistiam. Sim. E a gente está conseguindo criar com o ecossistema, com o que o Rodrigo está fazendo aqui, um ambiente propício para que eles possam ficar. E se eles estão ficando e estão ganhando os prêmios, então, poxa, peraí, vale a pena. E algumas dessas, hoje a sede aqui, eles têm até canais de vendas em outros estados, mas preferem ficar aqui. Pelas raízes familiares, pelo lugar, pela praia, o Magnífico Retorno, a sua praia de águas mornas aqui. Então, lógico, tem vários atrativos. E isso é importante. Se a gente concentrar a inovação em algumas regiões, começam a aparecer outros problemas. De segurança, problemas de moradia, fica muito caro para se trabalhar isso. Então é importante que a inovação realmente seja pulverizada. E o Brasil é um país continental. Precisa que a inovação esteja acontecendo em vários lugares. Por quê? Porque a gente vai desenvolver o que aquela região tem de vocação. Então, eu não vou criar uma coisa do zero. Não, vamos fazer o que é que tem de vocação em Sergipe. Vamos desenvolver aquilo lá. Vamos trazer a cultura. A gente está falando da história da inovação, né? Essa cultura, como é que a gente preserva e como é que a gente inova para fazer isso. A gente está conversando com vários artesãos também de São Cristóvão e outras coisas. Como é que a gente usa a inovação para preservar essa história e fazer com que ele sobreviva? Não fica só o recurso que só vai dar para o mês. Não. Como é que eles podem crescer isso? Então, eu tenho muito confiante disso, dessa diversificação aqui de Sergipe. Tivemos esses exemplos claros, esses movimentos que o Rodrigo está aqui representando, tão bem representado realmente. Ele não foi só eleito, ele foi eleito por aclamação, né? Ou seja, é esse movimento que a gente incentiva e quer realmente que Sergipe converse com todas as áreas, porque juntos nós vamos ser muito mais fortes. Com certeza. E para a gente finalizar aqui com o Rodrigo, me fale, Rodrigo, quais são os próximos passos, quais são os projetos, né, que a gente pode aqui anunciar para as pessoas do ecossistema de inovação? Como é esse processo também de fazer parte disso? Olha, é sempre importante frisar, o ecossistema não tem dono, ele tem uma governança que tem um papel de ser animador. O que é animar? É dar vida. Então, o que a gente faz é justamente dar vida a ações que são importantes para que o ecossistema cresça, floresça ao longo do tempo. O que a gente faz é isso. E aí o que a gente tem é um plano de ação com várias ações, onde cada um pode olhar para aquele plano de ação que está disponível para qualquer um acessar. A gente tem o nosso site, lgrandearacaju.com.br. A gente tem o nosso Instagram, @lgrandearacaju. O que acontece? Quando a gente tem essas comunicações, as pessoas podem ali no direct. A gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 600 pessoas, todo mundo disposto a contribuir. Porque é importante sempre deixar isso claro. Ecossistema é muito de contribuição. Cada um tem que contribuir e o ecossistema florescendo, dando certo, todo mundo também vai ter resultados positivos. Porque aquela coisa que ele falou, muita gente ia embora do estado porque não tinha um ambiente que recebesse, que acolhesse, que estimulasse, que ajudasse essa inovação a acontecer. Então o que hoje a gente tem é esse ambiente, onde muita gente está ali, às vezes, perdido, sem saber o que vai fazer, bota ali no grupo de WhatsApp com 600 pessoas, dizendo, olha, eu tô com esse desafio, eu tô com esse problema, eu tô com essa ideia. Rapidinho alguém vai lá, conversa com ele, acolhe, vê a melhor forma de ajudar e apoiar. E isso é isso que a gente tem feito ao longo do tempo, e essas ações, elas estão muito de atrair as pessoas, desenvolver, estimular. O nosso plano de ação é muito voltado para isso, é promover e estimular a inovação. A gente está tendo aqui em Aracaju Campus Party, preparado para mais de 10 mil pessoas,
É um evento muito robusto. O maior né? evento de tecnologia do mundo está acontecendo aqui em Aracaju. Ou seja, a gente tem muita coisa que só está sendo possível porque o ecossistema está florescendo. A gente levou pela primeira vez, enquanto ecossistema, a participação da Grande Aracaju para o Startup Summit em Florianópolis, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo e um dos maiores do Brasil. E a gente tem aqui, o ecossistema se uniu, comprou um stand enquanto ecossistema, levou e lá a gente conseguiu fazer network com diversas instituições, empresas, pessoas que passaram a olhar, Grande Aracaju tem alguma coisa, Sergipe tem uma coisa legal acontecendo. Então, o que a gente tem feito é isso, é levar o nosso ecossistema para o mundo, para que o mundo olhe para o ecossistema e venha para cá também. Todo mundo pode fazer parte. De alguma forma, a pessoa vai, se ela quer trabalhar com a ideia de inovação, de alguma forma, vem para o ecossistema, que o ecossistema acolhe bem, e lá a pessoa vai poder desenvolver, florescer ideias, projetos. Estamos juntos aí para apoiar no que for possível dentro da nossa realidade, do nosso ecossistema. E que maravilha essa conversa hoje, viu? Quanto que vocês puderam. Hoje eu também aprendi muito, porque a inovação era algo muito no campo das ideias, né? E vocês trouxeram informações riquíssimas hoje aqui. Mas aproveitando a sua história, professor Domingos, né? Qual é a mensagem que você deixa para os jovens que sonham em transformar o futuro por meio da inovação e da educação? É responsabilidade, né? A gente falar para os jovens. Mas, assim, eu gosto de duas frases que eu falo muito lá e tem um pouco do que nos ajudou a chegar até aqui. Um é de Miguel de Cervantes, tirado do livro de Dom Quixote, que ele fala assim, que quando se sonha quando se sonha sozinho é apenas um sonho. Mas quando se sonha juntos, é o começo da realidade. Então, trazer o ecossistema, ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa fazer. E quando a gente só está sonhando, então, eu acho que esse é um caminho de trazer as pessoas para sonhar juntos, porque é o começo da realidade. Então, quando se sonha sozinho, é apenas um sonho, mas quando sonha juntos, é o começo da realidade. Esse é um ponto. Mas eu gosto muito também aí eu vou passar um pouquinho do que meu pai falava, de alguma coisa, século VIII. Meu pai não é século VIII não, mas ele falava de São Beta. Já ouviu falar de São Beta? É um monge do século VIII e um filósofo inglês. Ele dizia o seguinte, tem 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não se praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. E aí, Mário Sérgio Cortella fez uma outra leitura disso. Veja que é uma frase dura, isso aqui. Mas ele fez uma leitura dessa frase, que eu vou repetir, fracasso. Não se ensinar o que se sabe, não se praticar o que se ensina e não se perguntar o que se ignora. E Sérgio Cortella diz assim, eu tenho talvez as 3... parafraseando deles, mas com a outra conotação positiva, quais são os caminhos para o sucesso? Que aí eu acho que eu termino minha fase isso. Se ensinar o que se sabe, ou seja, praticar generosidade, porque o professor, aquilo que faz, é generosidade você compartilhar isso, né, Rodrigo? Você que é professor e ter isso. Então, a generosidade, ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina, então, ser coerente do que você fala, é o que você faz. E aí a gente tem a coerência, né? E o último é que perguntar quando não se sabe, porque é ser humilde. Então, ser generoso, ser coerente e ser humilde. Essa eu acho que a gente talvez seja o caminho. E aí, Mário Sérgio Cortella ensinou isso, trazendo lá do antepassado, mas eu acho que vale até hoje. Para você ver o seguinte, né? Que não é as coisas que do passado, a gente aprende muito. A gente tem que olhar para o passado para construir esse presente. Com certeza. Deixo para você a mesma pergunta. Bom, é responsabilidade realmente, mas eu acho que o jovem ele está no momento de muita inovação, muita tecnologia e isso acaba deixando às vezes os jovens muito perdidos. E aí se aproximar de pessoas, de ações, de eventos, de inovação, é uma forma muito importante de aproveitar esse conhecimento do passado. Ele falando aqui de uma frase do século VIII, mas que até hoje se aplica. E a gente vai estudar os filósofos da antiguidade, até hoje o conhecimento ali se aplica. Então, é muito importante as pessoas conseguirem
participar desses movimentos e aprender, em especial os jovens, que às vezes acham que por terem tanta informação, eles estão à frente de quem já passou. Sim. E aí é muita informação, mas não necessariamente conhecimento. Conhecimento exige realmente prática, exige tudo isso que ele falou, compartilhar, para fugir do que eu já ouvi em algum lugar, não sei dizer de quem, mas de uma coisa que se chama de infoxicação. Sim. As pessoas estão ficando intoxicadas de tanta informação. Você não verdade. sabe o que fazer. Em especial jovens, que tem ali 50 redes sociais para gerenciar. Então, para os jovens em especial, é muito importante ter esse cuidado de fazer a curadoria do que efetivamente é importante. Do que deve ser consumido, né? Do que está se consumindo, porque informação é diferente de conhecimento. As pessoas estão com muito acesso à informação. Eu sou professor, como ele falou aqui, com muito orgulho, e eu digo, olha, meu papel hoje não é trazer algo que não vai estar disponível ali no celular, é fazer curadoria. É realmente identificar para o aluno o que é importante, porque eles chegam na sala de aula perdidos com tanta informação. É real. Com tanta coisa surgindo ao mesmo tempo. Então, para fugir dessa infoxicação, você tem que buscar pessoas que já trilharam coisas que você gostaria de trilhar, que você... Cara, isso aqui é importante. Quem fez isso acontecer? Como é que isso aconteceu? Ou seja, os jovens, eles precisam ter esse olhar. Eu tenho um jovem em casa de quase 15 anos, daqui a 30 dias está fazendo 15 anos, e eu vejo os desafios ali dentro de casa, de tentar ensinar. Olha, não é simplesmente ignorar o passado e olhar para o que está ali acontecendo. É realmente aprender, mas buscar fazer a curadoria do que realmente é importante para esse aprendizado. Participar de eventos. A gente tem um desafio hoje dentro do ecossistema, que é como é que a gente traz mais jovens para dentro desse ecossistema. Sim. Porque a gente está construindo um futuro. Inovação é construir futuro. E esses jovens que vão receber esse futuro estão participando dessa construção. Campus Party é um momento justamente que a gente traz os jovens para dentro desse movimento. Sim, verdade. Então é isso que a gente tem que estar sempre levando para os jovens. Aprendam. Aprendam de verdade, de forma profunda. Não fiquem no raso. Que hoje é muita informação que deixa raso. Todo mundo... É especialista. Não, é incrível. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Ninguém entende de nada, mas tem opinião sobre tudo. Exatamente. É esse o sentimento que se tem. E o aprendizado vem realmente quando você se aprofunda, quando você mergulha. É sempre essa lógica que o jovem tem que estar buscando. Realmente estou aprendendo, estou entendendo, estou buscando quem entende para me ajudar nesse processo. E aí sim a gente vai conseguir construir um futuro cada vez melhor. Rodrigo, muito obrigada pela sua contribuição, por tudo que você trouxe em termos de conhecimento. Muito obrigada, professor Domingos Sávio, que também esteve aqui conosco contribuindo. E quero aproveitar também e agradecer a você que esteve conosco, que acompanhou todo esse bate-papo, essa conversa sobre inovação. E esse foi mais um episódio do Senac em Rede. Aproveite também para seguir o Senac Sergipe nas nossas redes sociais, ficar por dentro também de outras histórias, né, que conectam conhecimento, inovação e transformação. Até o nosso próximo episódio.